Ainda ontem eu perguntava para vocês quem era o grande freguês do clássico. Pergunta chata, né? Assim, é ruim, né? Você falar, é o freguês, o torcedor é que mexe com esse negócio, né? De freguês. Mas não é que o Vila não perde pro Goiás há muito tempo e confirmou o que já vinha acontecendo nas últimas 10 partidas, nas últimas 9 partidas, ontem a 10ª partida em que o Vila não perde. Foi uma vitória merecida? Qual foi a tônica da vitória? Qual foi, o motivo desta vitória? O Vila jogou mais, o Vila correu mais, quis mais, ou o Vila foi mais talentoso para conseguir essa vitória? Boa tarde, Ney, tá tudo bem, meu querido? Boa tarde, Paulo Francisco, tá tudo bem? Graças a Deus, uma boa tarde, Eugênio, uma boa tarde a todos. E, obviamente, o Vila Nova, né, está em festa, uma vitória no Clássico. É claro que não tem nada em relação à sequência, né, do Vila Nova no Campeonato Brasileiro, não conquistou ainda nada, não chegou nem nos 45 pontos. Mas uma vitória do Clássico é importantíssima, principalmente porque dá mais moral, dá condições para que haja um trabalho mais tranquilo, com mais alegria, né? Lá dentro do Oba, com certeza, daqui para frente. E a gente fica nessa torcida, né? Principalmente o torcedor vilanovense, que agora seja aí esse caminho, né? Para o Vila Nova conquistar aí os pontos e se aproximar ainda mais do G4, ou que de repente aqui 3, 4 rodadas estar dentro do G4. Mas falando do jogo, o jogo em que o Vila Nova sobrou, competiu. Foi um time que teve intensidade, essa palavra muito utilizada pelo Paulo Turra, ontem foi mostrado realmente na prática pelos jogadores do Vila Nova. Foi um time que entrou em campo para vencer, entrou em campo mostrando que, independente da situação financeira de ambas as equipes, o Vila Nova mostrou muita vontade. Foi o time mais profissional dentro de campo. Sabia que tinha que se dedicar mais do que o seu adversário. E fez isso muito bem já desde o início, fazendo gol. Teve destaques. Olha, Paulo, a gente sempre destaca, né, um atacante, um jogador de meio campo. Mas eu quero falar sobre o zagueiro que chegou nos primeiros jogos. Teve alguns erros, né? Até mostrando assim uma certa dúvida, né, em relação a como poderia ser, né, esse jogador ali ao lado do Paiunçá. O Alisson Maia, que era o titular, não pôde jogar, né, em alguns jogos, e ele entrou. E ontem ele fez um partidaço. Eu falo do zagueiro Everton. Ele encaixou, né, deu o encaixe que precisava a defesa do Vila Nova. O Vila Nova ontem mostrou, com os dois zagueiros, o Everton e o Paiunçá, uma defesa sólida, uma defesa vibrante. E isso a gente tem que enaltecer. A gente critica muito um determinado jogador, principalmente lá no sistema defensivo. Mas olha, ontem o Everton para mim foi nota 10. Um jogador que mostrou personalidade, mostrou realmente como se deve jogar um zagueiro, principalmente num clássico, né? Então, parabéns ao Vila Nova no modo geral. O Turra, mais uma vez, fez um belo trabalho. E o Goiás? Ô Goiás, ô Wagner Mancini. Olha, não estou aqui, no que eu vou falar, não tiro mérito nenhum da torcida, da vitória do Vila Nova. Vila Nova ontem foi muito bom, do início ao final. Mas, Wagner Mancini, você inventou, Wagner Mancini. Reinvenção em clássico, Wagner Mancini. Você colocou o seu meio campo que não jogavam junto, não jogaram juntos nenhuma partida. Você colocou o Lucas Ribeiro de volante com aquela máscara no meio campo. Dois jogadores que estavam vindo do departamento médico, o Rafael Gava e o Lucas Ribeiro. O Lucas Ribeiro, você inventou o Lucas Ribeiro de volante. Impressionante. Olha, eu gosto muito do trabalho do Wagner Mancini. Vejo que é um bom baita de um treinador. Você colocou, Wagner Mancini, o Goiás nessa situação. Mas ontem a sua invenção foi muito ruim.
Você inventou no momento errado, contra um adversário que não deveria ter cometido erros, porque ele estava jogando em casa e com mais vontade de vencer. Então, Wagner Mancini, para Paulo Turra, nota 10, e para você, Wagner Mancini, nota 0 pela sua invenção. Vixe, nossa senhora. Ney Ladeira soltou o borracho. Que isso? Soltou a borracha pra cima do Mancini. Borracha neles, rainha da borracha. O seu distribuidor Gates. Borracha nele. 12h34 agora. 12h34. Jogo Bom pede a melhor pizza da cidade. Chama a galera, faz aquele pedido e torce com o sabor que todo mundo ama. Pizza Z. Há 44 anos acompanhando você em todos os momentos. Delivery pelo WhatsApp 3531 4000 ou pelo app da 99 Food. Meu querido Jean Lopes. Fala, Jean. Tudo bem com o amigo? Tudo certo? Bom domingo. Domingo é nosso, hein, Jean? Tudo bem, Paulo Francisco, um grande abraço a você, um domingo lindo de um céu azul, né, um sol aberto, que delícia, que domingo maravilhoso. E eu dedico ele a você, ao Ney Ladeira, um grande abraço aos dois e, claro, ao querido ouvinte da Band News FM, ao amigo das feras do esporte. Paulo, eu também quero falar sobre o clássico, né, eu quero falar como as coisas ocorreram. Para mim, esse clássico teve 3 grandes motivos que fizeram a vitória incontestável, merecida do Vila Nova. Primeiro motivo, o grande trabalho do Paulo Turra, que escalou o time corretamente, colocou o time muito bem equilibrado em campo, muito bem definida a forma de jogar, fez um grande trabalho, coisa que ultimamente tem sido raro nos treinadores que passam aqui pelo futebol goiano. Então, o primeiro grande motivo, o trabalho do Paulo Turra, né? Ele, inclusive, achou o meio campo do Vila, esse mérito é todo dele, é um meio campo que não havia sido escalado ainda por nenhum outro treinador, com o Ralf, o João Vieira e o Dodô. Ele achou o meio campo do Vila Nova e ponto final. Segundo grande motivo da vitória do Vila, o empenho dos atletas. Jogadores do Vila jogaram esse jogo como se fosse a decisão de uma Copa do Mundo, com raça, com gana, como todo clássico deve ser encarado. Jogaram com muita força. O Ney falou de um zagueiro, concordo com o Ney, eu falo do outro, né? O Thiago Pagnussá também fez um grande jogo, colocou o Anselmo Ramon no bolso. O Anselmo Ramon não viu a cor da bola, porque o Pagnussá não permitiu. Ganhou todas, absolutamente todas. E o terceiro grande motivo da vitória do Vila Nova? O péssimo trabalho, pífio trabalho, horroroso trabalho do Wagner Mancini. E não foi só na escalação, não. Não foi só nesse absurdo de colocar o Goiás com 3 zagueiros ou com um zagueiro jogando como volante. Uma confusão danada. O Gava sozinho no meio campo, né, tentando de alguma forma fazer o Goiás jogar, e ele sozinho não iria conseguir mesmo, como não conseguiu. E vou mais longe, Paulo Francisco. O trabalho ruim do senhor Wagner Mancini veio desde aquela vitória do Goiás sobre o Atlético Paranaense, quando ele inventou 3 volantes lá em Curitiba. Tomou um chocolate do Atlético Paranaense no primeiro tempo, podia ter saído perdendo de 3-4. No segundo tempo, tirou um volante, colocou o Rato e o Moraes, aí o time conseguiu achar um gol e ganhou sem merecer. A verdade é essa, o Atlético Paranaense foi melhor naquele jogo. E desde dessa partida, só tem feito lambança dirigindo o Goiás, né? Inventou três volantes contra, agora me foge o time, contra o Novo Horizontino, perdeu o jogo. Ontem inventou, perdeu o jogo, mexeu errado o tempo todo. Essa paixão dele pelo Hérito Mateus eu não compreendo, né? No intervalo ele tirou o Jajá, que era o melhor atacante do Goiás, e colocou o Hérito Mateus, que não joga absolutamente nada. Então o trabalho do Wagner Mancini nos últimos tempos tem sido muito ruim. E vou te fazer uma comparação. Em 2009, no Campeonato Brasileiro de Série A, o Goiás estava voando na competição, batendo todo mundo.
treinador do Goiás era o Hélio dos Anjos. De repente, o Goiás contratou mais alguns jogadores no meio da competição, entre eles o Fernandão. Se não me engano, o outro, o Léo Lima. Foram 3 contratações de jogadores de muito nome. E a partir dali, o treinador Hélio dos Anjos perdeu a mão, né? O Goiás começou em queda livre porque ele não deu conta de trabalhar com tantas estrelas, com tantos jogadores. Está acontecendo o mesmo aqui com o Wagner Mancini. Desde que o Goiás trouxe o Ayrton Rato e trouxe o Moraes, que ele se perdeu completamente dirigindo o time, improvisando jogadores. Ontem o Goiás entrou em campo com 4 ou 5 jogadores improvisados. E aí ele começa a mexer durante a partida, é uma substituição mais maluca que a outra. Terminou o jogo com 5 atacantes, né? Considerando o Ayrton Rato como atacante. Aí no último minuto tirou o Ayrton Rato, colocou um volante para tentar fazer gol de cabeça. O Goiás terminou só com o Benítez no meio campo, com um jogador lento, com problemas físicos. Não tem jeito de ganhar jogo assim não. Então, esses 3 motivos foram as causas que o Vila Nova venceu a partida, com mérito. Vila Nova ontem fez um jogo em que ele simplesmente colocou no bolso o Goiás, por causa do grande trabalho do treinador do Vila Nova, Paulo Turra, e o péssimo trabalho do treinador do Goiás, Wagner Mancini. Que é isso, rapaz, né? Você ter bom comentarista é maravilhoso, né? O Ney matou essa bola no peito, pá, borracha neles, aí toca a bola pro Jean. O Jean desce a cacetada ali sem medo de ser feliz. É isso aí, amigo. Por que você acha que a liderança das feras do esporte é total? A gente não precisa aqui ficar mentindo pro ouvinte. É uma liderança orgânica, porque tem opinião, amigo. Opinião é tudo no rádio hoje. O torcedor gosta de opinião. Nem sempre ele concorda, discorda muitas vezes, mas respeita. Ô Ney, você sabe uma coisa que a gente precisa tirar o chapéu pro Paulo Turra? Ele chegou no Vila e ele viu aquele jogador que tinha brilhado no Corinthians, que tinha sido campeão do mundo no Corinthians, não é? O Ralf, 41 anos de idade, o cidadão goianiense Ralf, 41 anos de idade. Isso para ele não significou nada, a idade. Ele viu no jogador não só a liderança, e aí ele não colocou o jogador em campo só por causa da liderança. Ninguém coloca o jogador por causa de liderança. Só por isso não. Colocou porque confia no futebol dele. Confia no futebol do Ralf. O Ralf estava praticamente sendo animador de banco de reservas, não é? Colocou, e eu não vi uma crítica do Ney, não vi uma crítica do Jean até agora ao experiente cidadão goianiense Ralf, 41 anos, campeão do mundo. Ele tomou essa decisão, Paulo Turra. E deu certo, né, Ney? E como deu, né? Exatamente, Paulo. O Luizinho Lopes tinha no Ralf apenas aquela figura, né? De campeão do mundo, de um jogador experiente, mas que não servia mais para jogar. E o Paulo Turra chegou e enxergou no Ralf exatamente o oposto, né, do Luizinho, né? Além dessa figura importante de liderança, eu tenho ali também um bom jogador, que tem experiência e que tem vontade de vencer, que é um baita do profissional. Que se não fosse um profissional acima do normal, o Ralf não estaria mais jogando futebol hoje, né? Porque nem precisa, financeiramente falando. Então, essa dedicação mostrada pelo Ralf nos treinamentos e pela a sua liderança, pelo seu currículo, fez com que o Paulo Turra enxergasse que ele poderia ser ainda uma peça importante dentro desse elenco do Vila Nova. E foi o que ele fez. Ele trouxe o Ralf para dentro de campo, dando a ele a responsabilidade de liderar, de ser um jogador importante e com o futebol que o Ralf ainda está jogando. E o Ralf deu aquele encaixe perfeito, né? Mostrando que não só
pela sua liderança, pela sua experiência, mas que ainda está jogando bom futebol, que ele conhece da sua posição. Quem conhece, Paulo, não precisa correr, vai pelo atalho. E o Ralf está fazendo isso muito bem. Então o Paulo Turra também tem essa diferença, né, de visão do que foi mostrado, né, exatamente por isso. Ele foi lá naquele cantinho onde tinha um jogador veterano, mais de 40 anos, que era simplesmente um personagem que completava o banco de reservas do time do Vila Nova. E ele enxergou que esse jogador seria importante dentro de campo, né? E que o Ralf está mostrando isso muito bem. Então, parabéns aos dois. Ao Paulo Turra, que trouxe o Ralf para o campo de jogo, e parabéns ao Ralf também, que mostrou, né? E ontem ele fez um partidaço também, né? Mostrando que o conhecimento que ele tem de jogar ali à frente da zaga, né? Fez com que até o João Vieira evoluísse. Até o João Vieira está se soltando mais. Jogou também uma bela partida ontem, né? Então, essa é a importância do treinador. É que a gente sempre fala, né? O treinador, ele pode até não ganhar o jogo, mas ele ajuda muito se ele tiver essa visão. E coisa que o Wagner Mancini não está tendo. Falando do Wagner Mancini, mais um recadinho para o Wagner Mancini. Wagner Mancini, eu fiz no programa um debate. Eu não sei se o Jean estava nesse debate. E o Thiago Menezes estava conduzindo esse debate. E até quando me perguntou o Thiago sobre o Goiás, eu falei, olha, o Goiás tem um problema sério. Isso já tem algum tempo já. Não deu encaixe. Eu usei essa palavra, com a chegada do Tite com o Messias. São dois jogadores pesados, são dois jogadores veteranos e jogadores lentos. E jogam em linha. Que é um erro gravíssimo, viu, seu Wagner Mancini? Isso aí você tem que prestar atenção. Você, o seu auxiliar, que foi o zagueiro, já deveria ter corrigido isso aí. Aí continua os dois zagueiros lentos, mal encaixados, né? E deixa muito claro, né? Por que o Goiás tem tomado tantos gols assim. E o Wagner Mancini e o Hever, né? Que foi um baita do zagueiro, principalmente jogando pelo Atlético Mineiro, não estão enxergando esse erro. Se continuar com essa dupla de zaga, com essa lentidão e jogando em linha, vai ficar mais complicado ainda não tomar gols, viu? Porque fica muito fácil, né, para entrar. E sem contar com um erro, né? Um erro primário, né, do Tite, junto com eu não me lembro quem que estava ali acho que era o outro zagueiro que estava no lance. Era o Lepo. Era o Lepo, né? No primeiro gol, um chuta para querer chutar, outro não quer chutar, aí o Elias acabou entrando e fazendo o gol. Então, Wagner Mancini precisa consertar isso aí, Wagner Mancini. Tá ruim, viu?